acho que hoje não tinha como eu não falar dela, né? A nova vulnerabilidade aí do OpenSSH que permite a execução de código remota em sistemas Linux baseado em glib. Aqui nessa matéria eles falam especificamente que é em sistemas Linux baseado em glib, só que como a gente vai ver aqui mais para frente, o próprio pessoal do OpenSSH, eles falam que a exploração também pode ser concebível em ambientes não glib. Eu queria ter falado um pouco antes aqui dessa vulnerabilidade, só que antes não tinha tanta informação. A vulnerabilidade ela ainda estava restrita e não tinha tantos dados assim sobre como que funcionava essa vulnerabilidade. Só que agora a gente já tem um pouco mais de informação, né? Agora saiu aqui a matéria no CVE.news, a gente consegue ter uma ideia do que acontece nessa falha. Essa é a vulnerabilidade em questão. A vulnerabilidade em questão é a CVE 2024-6387 e ela já conta aí com 8.1 de score de criticidade. A gente pode ver que ela só não pegou 10 de criticidade porque a complexidade de exploração dessa vulnerabilidade ela é extremamente difícil, né? O nível de complexidade é extremamente alto, ela não é algo nem um pouco fácil de ser explorada e a gente vai entender o porquê aqui também. Aqui na matéria da CVE.news, ele explica que a vulnerabilidade ela acontece por causa do login grace time no OpenSSH. O login grace time é uma configuração que a gente tem no SSH para dar um timeout, né? Quando a gente abre uma conexão aqui, por exemplo, e vai se conectar em um servidor SSH, por exemplo, quando a gente aperta o Enter aqui e vai se conectar, até a gente pôr a senha ali e tal, vai ter um timeout. Se a gente não colocar a senha, se a gente ficar ali parado ali, uma hora ou outra o servidor ele vai responder com um timeout e vai cancelar aquela conexão ou aquela tentativa de conexão. A questão aqui é que quando o login grace time ele é atingido, ou seja, quando ele vai retornar um timeout para encerrar aquela conexão, ele vai chamar uma função sigalarm, que essa função ela vai ser chamada de forma assíncrona. E o problema tá nas funções que essa função ela utiliza, como o syslog. Aqui mesmo na CVE News ela fala que funções como o syslog não são funções apropriadas para se trabalhar de maneira assíncrona e que isso pode eventualmente acabar com um problema em ataques de race condition, né? Ou seja, em ataques de condição de corrida. A ideia aqui é que se você conseguisse abrir várias conexões simultâneas com aquele servidor SSH, eventualmente você poderia ir ter algum comportamento inesperado daquele servidor, né? Um desses comportamentos aí sendo até uma execução de código remota. Eu dei uma olhada aqui no GitHub e eu já encontrei POCs para essa vulnerabilidade, né? A CVE em questão, ela atinge as versões portáveis do SSH, né? Ou seja, as versões as versões P1 mais especificamente. Então, ela atinge as versões do OpenSSH 8.5 P1 até as versões 9.8 P1, as versões portáveis ali do SSH, né? E já tem POC pública aqui para fazer essa exploração. Eu peguei, apesar de já ter POC pública e diga-se de passagem, eu também tenho aqui uma versão vulnerável, né? Tenho aqui uma versão vulnerável que em tese permitiria essa exploração. Eu não consegui fazer essa exploração, né? Fiquei até me perguntando, pô, mas por quê, né? Se a POC ela tá aqui, eu tô usando uma versão vulnerável, o que que acontece, né? Até que eu dei uma olhada aqui e me deparei com a nota oficial aqui do pessoal do OpenSSH. E aqui eles explicam melhor ó, o que que aconteceu. A exploração foi bem sucedida e demonstrada em ambientes Linux de 32 bits, né? Ou seja, apesar de aqui mesmo eles falarem que a exploração em ambientes 64 bits pode sim ser possível, ela não foi demonstrada até o momento, né? E ainda mais, tem mais detalhe, que a exploração, que o ataque, ele requer uma média aí de 6 a 8 horas de conexões contínuas até que você tenha ali um ataque bem sucedido. Ou seja, isso aqui, só com esse primeiro parágrafo aqui, a gente já consegue entender o porquê que o vetor de ataque aqui, quer dizer, o porquê que o nível de complexidade do ataque aqui é tão alto. Não é um ataque nem um pouco simples de ser feito e ainda requer que o servidor ele tenha algumas configurações específicas, como por exemplo, se o servidor ele tiver ali um limite de conexão, né, um limite de taxa, esse ataque ele não vai ser bem sucedido. Um detalhe interessante também a se mencionar é que as versões do OpenBSD não é vulnerável.
De qualquer forma, o próprio OpenSSH aqui já lançou uma nova versão que não é vulnerável, né? A versão portátil aqui 9.8. As versões que não são portáteis, elas não estão vulneráveis a essa CVE, então é bem tranquilo. Infelizmente, essa vulnerabilidade ela não é uma festa, como eu vi muita gente aí fazendo parecer, né? Nossa, uma vulnerabilidade de execução de código remoto aí no OpenSSH com um nível de criticidade 8.8 ponto o quê? 8.1, né? Agora vai ser festa. Não é festa, não. Infelizmente não é festa, não. De qualquer forma, se você está utilizando uma versão aí vulnerável, é recomendado que você faça a atualização, né? Apesar de ser algo extremamente complexo a exploração dessa falha, é sempre bom a gente garantir ao 100% que a gente não vai ser vítima desse ataque. Mas é isso, apesar de tudo, não tem muito mais que possa ser dito em relação a essa vulnerabilidade. Se você viu esse vídeo até aqui, pelo amor de Deus, clica aí no like, pô, me segue aí, custa nada, né não? De qualquer forma, happy hack, meus amigos, e até a próxima.